Olá a todos, dando continuidade então ao nosso curso, nós vamos agora inserir no nosso projeto as janelas e as portas, né, as esquadrias. Então a primeira providência que eu vou tomar é para que eu possa enxergar aqui, ó, atrás dessas paredes, né, as portas que estão aqui dentro, que estão aqui no DWG, eu vou colocar aqui, ó, nível de detalhe baixo e estrutura de arame. Dessa maneira eu consigo enxergar, né, as portas. Janela não tem, né? Janela eu vou colocar por mim mesmo, mas as portas eu consigo enxergar. Então eu vou fazer umas medidas aqui para verificar o tamanho dessas portas. Eu vou usar o comando de medida. Vou verificar que essa porta aqui tem 60. Essa outra aqui. Peguei aqui um ponto meio fora, 70. Essa outra aqui também vai ser de 70. E essa aqui é a porta de entrada, 80. Então, 60, duas portas de 70 e uma porta de 80. O comando para inclusão de porta, ó, ele está aqui, ó. Arquitetura, portas. Tá? Aqui tem então as famílias de portas disponíveis no meu projeto. Então eu tenho uma porta de abrir, uma família de uma porta de abrir de uma folha e uma família com porta de correr. Dentro da família de porta de abrir, eu já tenho então as três portas que eu preciso. Então, ó, eu vou escolher essa de 60, que é a porta que vai aqui no banheiro. Basta escolher lá, ó, e o símbolo vai ficar como uma porta. O Revit, ele para algumas famílias, ele precisa de um hospedeiro, ele tem uma certa inteligência. Então eu não consigo colocar uma porta, ó, no meio do nada, assim, ó. Eu preciso me aproximar de uma parede e aí sim ele permite que eu insira a porta. Então eu vou vir aqui, ó, vou aproximar aqui do banheiro e vou ver que ele me permite colocar a porta. Aproximando do lado de fora, ele vai colocar a porta abrindo para fora. Aproximando mais para o lado de dentro, ele coloca a porta para o lado de dentro. E se eu precisar inverter, né, abrir para a esquerda ou abrir para a direita, a barra de espaço, ó, faz essa inversão para mim, tá? Mas eu vou colocar, então aqui eu sei que eu poderia vir já colocar essa porta aqui, ó, exatamente na posição dela, mas eu vou colocar a porta, ó, totalmente errado. Eu vou colocar para fora, abrindo para a esquerda, tá? E vou ver como que eu consigo corrigir isso de maneira muito simples. Ó, vou colocar a porta aqui, tá? Ele já faz a abertura da porta sem problema nenhum. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a porta, tá? E eu tenho aqui, ó, dois botões. Ó. O que eu posso fazer com esses botões? Esse aqui, ó, ele inverte, né, entre a porta abrir para dentro do ambiente e abrir para fora do ambiente. Ó. Então, mesmo depois que eu coloquei a porta, eu consigo facilmente fazer essa inversão aí. E esse outro botão inverte entre abrir para a esquerda e abrir para a direita. Então, ó, já corrigi, né? Agora a porta já está abrindo para dentro e abrindo para a esquerda, que é como é o correto. O que eu posso fazer agora? Ó? Eu posso usar as cotas temporárias, né? Elas me ajudam muito. Aqui, ó, eu posso vir aqui e colocar 0,10, que é normalmente o que se faz, né, de boneca. Pronto. Já está colocada a porta, né, no seu lugar certinho. Então, se eu tenho alguma dificuldade para colocar a porta no lugar certo, eu coloco ela em qualquer lugar e depois eu corrijo. É muito fácil. Eu vou dar uma olhadinha agora aqui, ó, vou passar um corte. Vou verificar que tem um probleminha para corrigir. Eu vou pegar esse mesmo corte aqui, ó, selecionar ele bem em cima da linha dele. Vou arrastar esse corte um pouquinho para cá e vou pegar aqui, ó, o símbolo dele e subir ele um pouquinho, de modo que agora ele esteja pegando essa porta, mas ainda preciso, a gente vai falar bastante sobre corte, mas eu preciso estender um pouquinho essa linha tracejada aqui. Pronto. Agora o corte está passando pela porta. Eu vou abrir ele aqui, ó, corte 1, e está aqui a porta. Reparem o seguinte, a porta ela está colidindo tanto com esse piso, que é o piso de porcelanato, quanto com esse que é o piso de cerâmica 3 centímetros do banheiro, tá? Então, a gente precisa resolver isso, tá? O de geometria, nesse caso, não é a opção mais recomendada. O que a gente precisa fazer aqui, ó? Colocar uma altura
Ele chama de altura de peitoril, né? A gente sabe que porta não tem peitoril, mas é como se fosse um pequeno peitorilzinho. Ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma altura de deslocamento à mesma altura desse piso aqui, ó, de modo que ele não choque com esse piso aqui. Então, vamos colocar aqui uma altura de 0,05. Pronto. Agora ele não está mais chocando com esse piso. Claro que ficou aqui um espacinho, e isso é na construção aconteceria isso mesmo, né? Ficaria aqui um espaço entre esse piso que está desnivelado com relação a esse e a porta, que teria que vir aqui um bitzinho, uma pedrinha, né, para corrigir isso, tá? Mas agora a porta não está mais interferindo com o piso. Então, todas as outras portas que nós vamos colocar, nós já vamos colocar com aquela altura de deslocamento de 5 centímetros, altura do peitoril de 5. Então, eu vou vir aqui no comando de porta novamente, vou pegar as duas portas de 70 agora, ó. Essa eu já vou colocar na posição correta, olha lá, 10 centímetros. Esqueci de colocar, não posso esquecer, a altura do peitoril de 0,05. Se eu esquecer, basta selecionar a porta e arrumar depois. Vamos vir aqui, ó. Esse aqui, ó, eu já consigo. Posso esquecer de colocar o 0,05. Ó, esse aqui eu já consigo encaixar ele de modo que ele fique no meio entre as duas, bem no meio, né, entre as duas paredes. Como que eu sei que está no meio? Basta olhar as cotas temporárias ali, ó, 0,75 de um lado, 0,75 do outro. Cliquei. Agora eu vou para a porta de 80, que é a porta lá da entrada. Mesma coisa, ó, tá? Altura do peitoril 0,05 e vou encaixar a porta aqui. Pronto, muito simples, muito fácil. Essa outra porta aqui, ó, vamos fazer uma medida nela. Essa é uma porta de correr. Aqui por fora, né? R$1,50, tá? Então eu vou vir aqui, ó, porta. Agora eu vou pegar essa porta de correr. Já está aqui, ó, 1,50 por 2,10. Não posso esquecer de mudar a altura do peitoril para 0,05. Vou aproximar ela aqui, ó. Encaixou, né? 45 centímetros de um lado, 45 centímetros de outro. Beleza. Como que eu faço para enxergar as folhas da porta, tá? Não está aparecendo. Mesmo que eu volte aqui para cores consistentes, olha lá. Não está aparecendo as folhas da porta. Caso não esteja aparecendo, é porque eu tenho que colocar aqui, ó, nível de detalhe alto. Olha lá. Agora sim, né? Eu estou com as folhas da porta, eu estou vendo que as folhas ficaram para fora. Eu preciso que elas fiquem para dentro. Basta vir aqui, selecionar a porta, clicar nesse botãozinho e pronto. As portas, então, estão todas elas colocadas, tá? Já na altura correta. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma seleção aqui, ó. Vou vir aqui em filtro, portas. Pronto. Selecionei todas as portas. Vou vir aqui em espelhar pelo eixo, vou selecionar o eixo desta parede. Pronto, já espelhou aqui para baixo. Vou fazer uma outra seleção, filtro, portas, vou verificar que estão 10 portas, 5 para cada apartamento. Espelhar através de desenhar um eixo, vou pegar aqui, ó, a junção entre essas duas folhas e espelhou para o outro lado. Vamos dar uma conferidinha em 3D. Olha lá. As portas estão ali, tá? As outras lá, as portas internas também estão lá. Na próxima aula a gente continua então fazendo a inclusão das janelas. Por hoje é só, muito obrigado.